Boa noite, queridos irmãos. Estamos iniciando mais um culto desta quarta-feira, na paz de Cristo Jesus. E nós vamos iniciar, irmãos, com uma oração. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor neste momento. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te exaltamos porque Tu és bom. Nós te invocamos nesta noite porque Tu és o único Deus digno de ser invocado, adorado, exaltado. Bendito seja o Senhor que nos salva, que nos livra, que nos ilumina, que nos dirige para nos reunirmos em comunhão, ouvirmos a Tua voz, intercedermos pelos necessitados e agradecermos por todas as bênçãos recebidas. Bendito seja o Senhor. Nesta noite nós te adoramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, o nosso texto inicial nesta noite é Hebreus 11. Hebreus 11, peço que você abra aí sua Bíblia, de 30 a 34. Os israelitas em Canaã. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Esse texto de Hebreus 11, de 30 a 34, que nos fala acerca da galeria da fé. Irmãos, a fé é necessária, a fé é um presente, um dom do Senhor aos nossos corações. Pela fé, então, vamos orar silenciosamente durante alguns instantes. Agradeça ao Senhor os milagres, as bênçãos, tantas dádivas do Senhor concedidas a nós, povo de Deus. Também interceda pelos que estão tristes, deprimidos, depressivos, enfermos, desempregados. Oremos, irmãos, pelos que estão nas zonas de conflito, de guerra, irmãos missionários, muitas vezes seus lares, suas famílias também, as suas necessidades. Vamos interceder pelos lares, nas tribos, povos e nações. Entregue a sua família no altar do Senhor. Vamos orar silenciosamente. Pai amado, Pai bendito, nós glorificamos o Teu nome por esta noite. Bendizemos o Teu nome, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Quantas bênçãos, quanta graça, quanta misericórdia, milagres do Senhor nas nossas vidas, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Bendito seja o Senhor. Deus de graça, tenha misericórdia dos pedidos do nosso coração. Olha, ó Deus, pelas necessidades dos nossos irmãos, suas intercessões. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Somos falhos. Precisamos, ó Deus, de Ti, da Tua graça, que o Senhor nos lave e nos purifique. Também nos ajude nas necessidades que temos dos irmãos desempregados, das famílias que precisam dos recursos, irmãos dos campos de guerra, campos de refugiado, campos missionários, os Teus servos ali, suas famílias, suas vidas. Visita com a Tua graça, Senhor, com o Teu livramento, com os recursos concedidos pelo Teu Santo Espírito. Olha, nós pedimos pelos que estão nos hospitais, sendo tratados em casa, em doenças, ó Deus, às vezes impossíveis aos olhos humanos. Mas Tu és Deus Todo-Poderoso, Deus dos impossíveis, que pode curar, libertar. O Senhor pode restaurar. Restitui, Senhor,
a vida do teu povo, a saúde, restitui o que precisa ser restituído, para a honra e glória do teu nome, ó Deus. Tome no teu altar e nos atenda nas nossas necessidades, nas nossas orações nessa noite. Nós clamamos ao Senhor e te adoramos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos abrir agora as nossas Bíblias em Juízes, capítulo 4. Juízes, capítulo 4, dos versículos 1 a 16. Juízes 4, de 1 a 16. Diz-nos assim o texto: Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Císera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: Vai e leva a gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E farei ir a ti para o ribeiro de Quizon a Císera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros, suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: Certamente irei contigo. Porém, não será tua honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Císera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes, e com ele subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Ora, Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, servo de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zanim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Císera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido no monte Tabor. Císera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Arosete a Goim, para o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: Dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Císera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens com ele, após ele. E o Senhor derrotou a Císera e todos os seus carros, e a todo o seu exército ao fio da espada, diante de Baraque. E Císera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Arosete a Goim. E todo o exército de Císera caiu ao fio de espada, sem escapar, nem sequer um. O texto, meus irmãos, de Juízes, para a nossa meditação nesta noite. Oremos, irmãos. Bendito teu nome, Senhor, pela tua palavra. Nós te adoramos e te glorificamos por ela, e te pedimos que o Senhor nos dê orientação do teu Santo Espírito, para que possamos aprender de ti. Com a graça do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós não conhecemos o autor do livro de Juízes. Os fatos narrados abrangem cerca de 350 anos neste livro, desde a conquista de Canaã até antes de Samuel. É um livro dirigido à comunidade da Aliança.
O contexto do livro mostra um tempo de crise, irmãos. São narrativas de sucessos e fracassos de Israel. O povo é descrito como um povo instável, um povo ignorante. Eles facilmente se envolviam com os pecados. Inclusive, crimes bárbaros são descritos neste livro. Eles se afastavam de Deus para servir aos ídolos. E o Senhor não ficava inerte diante dessa atitude, e a opressão vinha pelas mãos dos estrangeiros, moabitas, midianitas, amorreus, filisteus, dentre outros povos. Versículos iniciais do texto, eles nos dizem: tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. O afastamento de Deus sempre traz sofrimento. Você já deve ter experiência dessa verdade, e eu também. Porém, quando desesperados, eles suplicavam e suplicaram, está aí no versículo 3. E Deus levantava os juízes e os livrava da ruína. Débora, essa mulher especial, foi uma dessas pessoas importantes. Além de juíza, ela era profetisa e mãe de família. Na época, o dominador era Jabim, o rei de Canaã. Ele possuía um exército poderoso e temido, que possuía 900 carros de ferro. Até Baraque, nós lemos no texto, achava suicídio aquela missão de enfrentar este exército. O fato é que Débora foi com ele e Baraque se animou. A narrativa mostra, irmãos, que Deus cumpriu a sua promessa. Derrotou os carros e o exército ao fio da espada. Dessa vitória foi feito o maravilhoso cântico de Débora, que está aí no capítulo próximo, capítulo 5. Nós vamos meditar em alguns pontos deste cântico de Débora no capítulo 5. Um poema de notável qualidade literária. Uma análise deste cântico de Débora, porém, revela um detalhe relevante, detalhe importante. Israel não estava totalmente unido nessa batalha. Não eram todas as tribos que se uniram nessa batalha. O texto vai nos mostrar, nós vamos meditar em algumas dessas tribos. Apesar da vitória, havia divisões ali entre a nação. E o tema que nós vamos refletir nesta noite é o seguinte: os diferentes grupos no contexto de guerra. Os diferentes grupos no contexto de guerra. Veja se você se identifica com algum desses grupos que são aí citados no capítulo 5 do Cântico de Débora. Nós vemos no capítulo 5 o grupo da grande discussão. Está aí em Juízes 5, versículos 15 e 16, nas partes finais desses versículos, diz assim: entre as facções de Ruben houve grande discussão. Versículo 16 repete: entre as facções de Ruben houve grande discussão. Isso aí, naquele contexto ali de guerra, de preparação para enfrentar o exército. Por duas vezes se fala algo das facções de Ruben. Entre essas facções houve grande discussão. É o que está escrito aí. Uma guerra se aproximando e eles discutindo. E não era uma discussão qualquer, uma discussão pequena. O texto informa que era uma grande discussão. Um período, irmãos, de 20 anos de opressão do rei Jabim. Não eram 20 dias ou 20 meses, mas 20 anos. Nós lemos. O versículo 3 nos diz que esse rei oprimia duramente os filhos de Israel. Mas a tribo de Ruben fazia algo tão importante, né? Discutir. Discutia, e isso não tinha fim. O contexto era de guerra, e eles digladiavam. Em que sentido? Na discussão, na divergência. Eles se perderam na divergência.
Agora está na moda, momento atual, de falarmos de divergências, de pontos de vista. Isso é algo que as pessoas muitas vezes se espraiam os seus pensamentos e suas argumentações. Isso tem acontecido também no meio da igreja. Quanto tempo se perde muitas vezes com esse procedimento? Não que as discussões não sejam importantes, os argumentos, mas discutir com a guerra aparecendo, irmãos, nós temos que pensar. Quantos adoram polemizar e ficam na dimensão da discussão? Será que você faz parte desse grupo? Das polêmicas? Ou eu? Precisamos considerar uma grande verdade. Geralmente, quem discute muito trabalha pouco. Geralmente, quem discute muito trabalha pouco. Enquanto isso, a espada está solapando, a guerra está vindo, vidas estão indo. Enquanto se discute, Jabim vai oprimindo a Israel. Isaías nos diz: eis que jejuais. Para quê? Para contendas e rixas. O povo estava jejuando para contendas e rixas, diz Isaías. A tribo de Rúben não entendeu a oportunidade, a grande oportunidade. Era o grande momento da libertação da nação. Não era hora de discutir, mas de ir para a guerra. Não era hora das facções se manifestarem. Era momento de aglutinar forças com Débora. Era este momento. É claro que existem os espaços para discussão, são importantes. Mas não vamos exagerar nessa dimensão. Eu sei que está muitas vezes muito adepto a este momento de polêmicas. Senão, nós nos perdemos numa grande armadilha. Os diferentes grupos no contexto de guerra, o nosso tema. A tribo de Rúben, o grupo da grande discussão. Nós vemos aí no texto. Mas o versículo 17 aponta um outro grupo, no Cântico de Débora, aí no capítulo 5, que é o grupo que repousa nas baías. Isso está aí no versículo 17. O grupo que repousa nas baías. Aser se assentou nas costas do mar e repousou nas suas baías. Está aí na parte B do versículo 17. Aser se assentou nas costas do mar e repousou nas suas baías. Tranquilamente repousou nas suas baías. Sabe, irmãos, existem coisas importantes na vida. O lazer, o passeio. Quem não gosta de uma praia, momento de tranquilidade na mente, numa vida tão conturbada que temos? Ir para um sítio, uma situação de descanso da mente. Isso se faz muito importante, ainda mais num contexto mundial atual, de tanto estresse. Isso é real. Quem não gosta de aproveitar esses momentos, nós devemos aproveitá-los com os nossos queridos, familiares e irmãos. Mas sabe, irmãos, é preciso retomar o contexto dos fatos e contextualizarmos as verdades. Qual era o momento ali? Era momento de início de um duro combate. Um duro combate. As coisas não estavam tranquilas e calmas. Não estava tudo correndo às mil maravilhas. Não era tempo para o momento de lazer. Essa é a verdade. Não era tempo. Nada dizia que era hora de repousar nas baías. Ao invés disso, era a ocasião propícia para despertar. É o que fez Débora, um exemplo de mulher de guerreira. No versículo 12, nós lemos: desperta, Débora, desperta, desperta. 3 vezes aparece a palavra desperta. Ela fez questão de registrar isso no cântico. Para fazermos a obra de Deus, é preciso acordar, não repousar, principalmente em momentos de guerra. Ninguém faz essa missão sem um despertamento. Atualmente, como está a sua vida espiritual? Será que você é do grupo que repousa nas baías e esse repouso nunca tem fim? Será que eu sou?
Enquanto isso, a batalha segue impiedosa. A espada vai derramando o sangue dos irmãos. São cristãos, são irmãos que estão sofrendo e trabalhando, precisando de ajuda. E muitas vezes nós repousando nas baías. Quantos irmãos torturados, mortos pela fé, quantos trabalhando na sua igreja, na nossa igreja. Será que você aponta esses irmãos como eles? Eles estão sofrendo, eles estão sendo perseguidos. Na realidade, somos nós. Devíamos falar de outra forma. Eles não, nós somos o mesmo corpo. É o teste para medirmos o nível do nosso envolvimento. Em Romanos, Paulo alerta: já é hora de vos despertardes do sono. Um tempo de discernimento. Um tempo de discernimento. Paulo ali alerta que a salvação está muito perto. Vamos acordar, meus irmãos. A guerra se aproxima. Não é tempo de descuido, não é tempo de sonolência espiritual. Os diferentes grupos no contexto de guerra, já vimos um. O que estamos agora concluindo é a tribo de Asser, a tribo que repousou nas baías do mar no tempo do conflito e da guerra. Mas é muito maravilhoso esse texto que estamos vendo, o Cântico do Débora, no capítulo 5. E no versículo 23, ela nos aponta uma outra tribo. O grupo da omissão. Vamos ver o grupo da omissão no versículo 23 do capítulo 5 nos diz: amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoai duramente os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor, em socorro do Senhor e dos seus heróis. Preste atenção neste versículo 23. Ele é duro. Amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoai duramente os seus moradores. Que gravidade, irmãos. Que maldição pesada sobre este povo de Meroz. Nós precisamos refletir sobre essa questão. Meroz era uma cidade de localização incerta. Mas uma coisa era certa: eles se omitiram, o grupo da omissão, porque não vieram em socorro do Senhor, não vieram em socorro do Senhor e de seus heróis. Há uma identidade muito forte, irmãos, entre Deus e o seu povo. Não ir em favor do seu povo é ir contra o Senhor e não ir a favor do próprio Deus. Esse foi o grande erro desse povo. Certamente a consequência disso não foi boa. Foi uma omissão que gerou uma forte maldição. Uma batalha libertadora estava acontecendo. Era hora de participar, de entrar em combate. Era hora de não negar o socorro, mas de ir com o povo de Deus. Mas eles se omitiram. Em 2 Timóteo, Paulo fala que ficou sozinho. Ninguém foi a meu favor. Todos me abandonaram. O apóstolo foi abandonado. Isso foi triste, mas não foi problema para Paulo. Deus não quer, irmãos, um povo omisso, um povo que não concede socorro aos seus queridos, um povo negligente. O Senhor quer que estejamos dispostos à luta. Será que você faz parte do grupo da omissão? Veja o testemunho que Débora dá em seu canto aí no versículo 2 do capítulo 5. Desde que os chefes se puseram à frente, e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor. Ainda bem que houve um grupo disposto a lutar. Algumas tribos não se omitiram ao chamado, mas os seus chefes se puseram na linha de frente. E os liderados se ofereceram voluntariamente. Uma atitude voluntária de gratidão e entrega. Existe hoje uma teologia da troca, uma teologia da barganha. O verdadeiro evangelho não é dessa forma.
Ele exige uma entrega total e sem reservas, muito diferente da omissão. Os que se omitem podem receber uma dura maldição. Isso nós lemos aqui no texto. Os diferentes grupos no contexto de guerra. Os moradores de Meroz, o grupo da omissão. Mas nós vemos, queridos, o texto, e aí no versículo 18, nós lemos do grupo que expõe a sua vida à morte. Está aí no versículo 18. Zebulon é o povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali, nas alturas do campo. Louvado seja o Senhor por estas tribos, por aqueles que expõem a vida à morte em prol do reino de Deus. Zebulon é povo que expôs sua vida à morte pela causa, por aquela guerra, por aquele momento de libertação. Hoje estamos numa época de exposições. Nós sabemos disso. As pessoas gostam de se expor de vários modos, ainda mais com as redes sociais. Você pode conferir isso. Mas essa é uma exposição vaidosa, uma exposição fútil. Até nós participamos muitas vezes dessa onda. Mas e quanto ao meu compromisso com o reino? Será que estou expondo a minha vida à obra como esses irmãos? Zebulon e Naftali dão uma lição nesse sentido para a igreja, para as nossas vidas. Eles apresentaram as suas vidas naquela guerra, naquele combate, mas com uma finalidade totalmente diferente. Diante de uma guerra terrível, eles não desistiram, arriscaram as suas vidas, encarando o perigo. Se colocaram na batalha, enfrentando um inimigo poderoso, enfrentando a morte. Se Deus te procurasse, ele te acharia nesse grupo? Será que ele me acharia? No versículo 7 nós vemos que o contexto era tão triste que Débora fala das aldeias que estavam abandonadas e desertas naquele momento de domínio daquele rei. O povo em algumas regiões, os próprios comerciantes não podiam sair às ruas, eram saques, eram violências diversas. Mas ela diz no versículo 7, até que eu, Débora, me levantei para aquele momento de transformação e de renovação e de vitória. Débora não fugiu, mas se levantou para a guerra. Ela também expôs a sua vida e enfrentou a luta. Há muitos irmãos que, ao invés de levantar, desabam, se abatem perante o desafio que se apresenta. Isso poderia ter acontecido nesse contexto. Afinal, Jabim dominava com um exército poderoso. Não seria melhor aguentar aquela dura opressão? Para que expor a vida em um combate suicida? Mas Elon e Naftali e Débora disseram não. Nós vamos expor as nossas vidas para a libertação. Se levantaram e expuseram as vidas à morte diante daquele exército poderoso, mas com Deus à frente foram vitoriosos. Precisamos entender que o Senhor tem que estar à frente das nossas vidas, e mesmo que o exército inimigo seja forte, seremos vitoriosos. Os diferentes grupos no contexto de guerra. O grupo que expôs a sua vida à morte. Nós vemos esse grupo aí no versículo 18. Aleluia, bendito o Senhor por este povo que luta, apesar de muitos se omitirem, muitos ficarem nas baías, não é, irmãos? Concluindo, queridos irmãos, durante 20 anos Jabim oprimiu duramente a Israel. Ele e seu exército com 900 carros de ferro. Mas o Senhor levantou Débora por mãe e juíza. E o cântico de Débora maravilhoso, destacamos alguns grupos, 4 deles. O grupo da grande discussão, o grupo que repousava nas baías, o grupo da omissão e o grupo que expôs a sua vida à morte. Em qual desses grupos você está hoje? Você possa ler esse texto e meditar. Se não fosse esse último grupo que vimos, o que expôs a sua vida, nós não teríamos esse maravilhoso cântico, com esse encerramento maravilhoso que nós lemos aí, no último versículo do capítulo 5, que nos diz assim: e a terra ficou em paz 40 anos, exatamente o dobro do período da opressão de Jabim, que
foi um período de 20 anos. O Senhor é fiel, irmãos, e deu 40 anos de paz àquela fidelidade no envolvimento da guerra. Que Deus nos abençoe no estudo da sua palavra, em nome de Jesus. Amém.